Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um Mentor Áudio ao vivo aqui com vocês do canal do Telegram. Tô vendo aqui que já tem um pessoal chegando, então fica aí ligadinho que tem conteúdo bom hoje aqui, viu? O nosso Mentor Áudio, ele acontece todo dia, toda segunda-feira, né? Olha, eu ia falar todo dia. Toda segunda-feira às 19 horas. E esse conteúdo que eu entrego aqui dentro do canal do Telegram, ele serve para que você fique aí sempre atualizado com o mercado da NR13 e também para que você tire as suas dúvidas, né? Uma espécie de uma mentoria gratuita. Então fica ligadinho aí, daqui a pouquinho a gente vai ter então um conteúdo e aí eu abro o áudio de vocês para que vocês possam também fazerem aí as suas perguntas e eu respondo na lata, beleza? Então tamo junto e é só o começo. Pessoal, hoje o nosso conteúdo, ele é um conteúdo rápido, porém de muito valor. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão do mercado, ou seja, de como você faz a sua precificação dentro do mercado da NR13. Como que você precifica, então? Hoje um dos meus mentorados aqui me fez essa pergunta e eu estou aproveitando, né, o conteúdo que eu já passei para ele para passar para vocês também. Então a pergunta dele foi: Marcos, como que eu faço para precificar uma inspeção de caldeira? E aí, assim, dentro de todas as inspeções que são realizadas, né, no mercado da NR13, e aí eu falo que você tem lá inspeção periódica, inspeção de integridade, né, de caldeira, que é aquela inspeção que você faz após 25 anos de uso da caldeira, que é uma inspeção mais aprofundada. Você tem as inspeções extraordinárias, você tem projetos de alteração e reparo que você executa, e ali você tem também inspeções, né, ensaios não destrutivos envolvidos e tudo mais. Como que você precifica tudo isso? Algo que é mensurável, e é a única coisa que a gente consegue mensurar mesmo é o tempo, né? Então todo o serviço, tudo que você faz, o preço que você vai cobrar é de acordo com o tempo. E quem vai definir qual é o valor do seu tempo é você mesmo. Eu costumo dizer que um profissional habilitado, bem treinado, um profissional habilitado especialista na norma NR13, ele não pode ganhar menos do que R$10 mil por mês, né? E para você ter um salário ou um prolabore de R$10 mil por mês, a sua empresa, então, ela tem que faturar mais do que isso, né? Ela tem que faturar um valor significativo que te dê um prolabore de R$10 mil por mês, mais o lucro da sua própria empresa. É assim que funciona. E para você ter um prolabore, né, vamos falar assim, um salário de R$10 mil por mês, você tem que fazer esse cálculo. Então, quanto custa a sua hora? Não é simplesmente você pegar lá, se eu trabalhar 8 horas por dia, dividir os R$10 mil por essa quantidade X de horas, né, que dá em torno de 140 horas aí, eu vou ter X reais, é isso que eu vou cobrar por hora. É mais ou menos isso, mas imagina que você tem que ter uma conta, um valor nessa conta, que vai suprir, além dos R$10 mil, ainda um lucro para a sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Então quer dizer que eu vou pegar lá uma inspeção de caldeira, que eu vou fazer em um dia, uma inspeção eu faço em um dia, né, uma caldeira aquatubular, por exemplo. Não, vou falar aqui de uma caldeira de pequeno porte, flamotubular. Eu vou ter um período, né, de um dia de execução, mais um dia no escritório para fazer toda a documentação, então eu vou gastar 2 dias ali para fazer a inspeção dessa caldeira. Eu não posso cobrar R$10 mil de uma inspeção de uma caldeira, só porque eu quero ganhar R$10 mil por mês. Ou seja, eu tenho que agregar valor, mas se eu agregar um valor tão alto na minha prestação de serviço, eu não vou conseguir fechar, eu fico inviável para o meu cliente. Então eu tenho que ser automaticamente viável para o meu cliente e também competitivo. Eu tenho que ser competitivo. Se eu não for competitivo, eu não vou conseguir executar esses trabalhos. Então, tudo é tempo, tudo é mensurável a partir do tempo. Quanto que você quer ganhar? X reais através do seu tempo. É igual o treinamento. Treinamento, você faz lá um treinamento de 40 horas, você vai ficar uma semana praticamente envolvido com isso, né? 40 horas semanais, seria de segunda a sexta o dia todo,
para entregar esse conteúdo desse treinamento, que é o treinamento de operador de caldeira, por exemplo, ou operador de unidades de processo, e aí você vai cobrar X reais. Quanto que você vai cobrar? A gente fala que é em torno de 130, 160 reais a hora, né? Então você vai lá cobrar 6 mil reais, por exemplo, para fazer esse treinamento. Quer dizer, se você fizer 2 treinamentos, né, por mês, você já tem um salário, vamos dizer assim, de 12 mil reais. Ah, então tá, eu vou pegar 10 mil reais para mim e vou deixar aqui 2 mil reais de lucro para a empresa, para o crescimento dela. Então, todo tipo de serviço, a única coisa que você consegue medir é o tempo. Então, avalie quanto que você quer ganhar, qual que é o lucro da sua empresa, faça as contas de quanto que você tem no mês de vida e dê o preço do seu serviço por hora, /dia, /tempo. Então, é assim que você faz. Imagina que uma inspeção de uma caldeira, por exemplo, pode durar um dia, de uma caldeira de pequeno porte. Mas existem caldeiras de grande porte que as inspeções duram 5 dias. Então, algumas dessas caldeiras aquatubulares, por exemplo, que tem 2 balão, você tem lá a quantidade enorme de tubulação, você tem uma caldeira de grande porte, então você precisa, além disso tudo, avaliar a documentação e tudo mais. Você gasta 5 dias para fazer. Claro que uma caldeira desse tipo não pode ter o mesmo valor agregado na prestação de serviço do que uma caldeira de pequeno porte, uma flamo tubular, né, de sei lá, 80 toneladas, 80 mil quilos aí hora, né, de vapor. Então imagina que você tem, você precisa entender isso, a quantidade de tempo que você vai gastar para cada tipo de serviço. E aí, mediante o tempo que você vai gastar, é aí que você vai fazer as contas para fazer a cobrança dessa prestação de serviço. E isso, gente, é feito tanto para orçamentos de um equipamento, eu estou dando um exemplo aqui de um orçamento de uma caldeira, como para orçamentos de vários, né, diversos equipamentos. Então imagina que eu já fiz, por exemplo, propostas que levam aí 7 meses, né, para serem executadas. Mas como assim, Marcos? Então eu fiz lá sempre em horas, tá? Então você faz as suas contas, eu tenho lá, 550 vasos de pressão para inspecionar. E o cliente fala assim, isso aí aconteceu com um dos nossos alunos aqui. Ele falou, Marcos, me ajuda, eu estou com um projeto enorme agora aqui para orçar, são 550 equipamentos. Aí eu ensinei ele a fazer a precificação, ele foi lá, fez. Ele falou assim, nossa, mas eu vou levar 6 meses para executar esse serviço. Né? O cliente falou que eu preciso executar em 2 meses, eu tenho 2 meses para executar em campo, e não 6. Eu fiz a conta que eu vou demorar 6 meses. Eu falei assim, então tá bom, então faz um clone seu, né? Sei lá, 2 ou 3 clones seus e executa o serviço. Ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, você tem que contratar gente. Não adianta, você sozinho para um serviço desse tamanho, você não vai conseguir. Então ele tem que ficar na administração, na coordenação e colocar gente para trabalhar para ele. E aí ele pode usar quem? Outros alunos, inclusive, que estão também dentro do grupo, né? De WhatsApp da mentoria, por exemplo. Ele pode convidar, né, parceiros para trabalhar junto com ele nesse projeto, e aí todo mundo ganha. Ele, claro, por ser dono do projeto, por estar acima, né, estar à frente de tudo isso, ele tem que ganhar mais. E é assim que funciona. Então o cara tem que entender que ele não consegue se dividir para alguns projetos, então ele tem que contratar inspetores, técnicos ou até outros engenheiros para trabalhar junto com ele dentro do projeto. É assim que funciona. Então, projetos de grande porte, não adianta querer tocar sozinho, que não dá conta. E é por isso que você tem que entender como que faz a conta. Na hora que você faz, então, o levantamento, pode dar 2 anos de trabalho. Nossa, esse aqui, com uma pessoa, eu vou fazer em 2 anos, ou seja, 24 meses para executar esse projeto. Tá, então se eu colocar 2 pessoas, metade do tempo, 1 ano. Se eu colocar 4 pessoas, 6 meses. Se eu colocar, quanto mais gente eu coloco, menor é o tempo de execução. E aí é tudo proporcional ao tempo. Por isso que o tempo é muito importante, beleza? Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aí. Eu vou abrir o áudio de vocês agora, para que vocês possam falar um alô aí para mim e possam fazer as suas perguntas, tá bom? Tem alguns aí que já estão com o áudio aberto, eu estou abrindo do restante. Fiquem à vontade. Boa noite, galera. Boa noite, Marcos. Tudo bem contigo?
Opa, tudo jóia, cara. Maravilha. Te fiz essa pergunta sobre esse tema mesmo na quarta-feira, na live do Instagram, não sei se você tá lembrado. E me ajudou bastante já, realmente. Obrigado, tá? Opa, jóia. Só que eu acabei entrando num outro problema muito sério aqui também. Que é a questão do quanto eu vou cobrar na minha hora, né? Se eu cobrar um valor relativamente baixo, pensando em fazer mais serviços, o pessoal nunca mais vai conseguir levantar. E se eu cobro muito caro, ninguém me contrata. Tu tem alguma ideia de como posso ser dessa sinuca aí? Ô, Thiagão, beleza, cara? Obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação, tá, cara? Ó, é o que eu falei, a gente tem que primeiro equalizar. Quanto vale o trabalho de um engenheiro, quanto vale o trabalho de um profissional habilitado? Então, vamos lá. Eu, por exemplo, se eu colocar a minha hora em cima de determinados trabalhos, serviços, eu não vou fechar nunca também, porque eu já estou num patamar mais alto, então eu tenho que ter uma quantidade enorme de trabalho para conseguir gerar tanto o meu Prolabore, né, que é do Marcos Rosa, quanto do Vitor, que é o meu diretor técnico, quanto do Elton, que é meu planejador, do Brunão, que é o nosso PH. Então, imagina que quanto maior a empresa, né, é sempre assim mesmo, quanto maior a empresa, maior quantidade de serviço você precisa fazer para conseguir equalizar as contas, tá? Quando você está começando, você pode sim ter um valor mais justo, ou seja, menor, um valor menor. Não é nada, não tem nada de errado com isso, tá? O que pode acontecer, e às vezes acaba acontecendo e você, por ter pouca experiência, talvez você nem fique sabendo. Quando é um projeto grande, você dá um valor muito baixo, o que o dono do negócio, o dono do serviço do projeto pode pensar? Nossa, esse cara aqui, ou ele não sabe fazer, porque ele está dando um preço muito baixo, ou ele não vai conseguir me entregar porque ele não entendeu o assunto, tá? Então, isso existe, acontece mesmo. Por isso que quem faz... geralmente, as equalizações técnicas são feitas com empresas do mesmo porte, do mesmo nível. Mas, às vezes, pode acontecer de você já estar participando de uma forma mais ativa e você participar de um orçamento maior. E aí você tem que ter esse jogo de cintura. Você até falou nessa sinuca de bico. Porque realmente, se você cobrar muito baixo, o cara te tira, nem te considera. Se você cobrar muito, exageradamente alto, você vai perder também a oportunidade mais facilmente. Então, você tem que equalizar. Como que se equaliza isso? Vendo como que os seus concorrentes estão no mercado. Então, uma coisa muito boa a se fazer é perguntar quem está participando da proposta. Eu fiz essa pergunta hoje para um cliente meu. Quem está participando dessa cotação? Aí a resposta dele, esse cliente é muito certinho, ele até falou assim, olha, todas as empresas do mesmo nível que a sua. Então, quando ele falou isso, ele já me deixou mais tranquilizado e, claro, eu não vou precisar, eu não brigo também com preço. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu estipulo o meu valor e mando. E aí, fechou você faz o que a gente chama de controladoria. O que é uma controladoria? Hoje, por exemplo, eu já tenho um departamento de controladoria. Então, cada OS que a gente emite, eu vendi um serviço, é aberto uma OS. Aquela OS, ela é do começo ao fim, né? A gente coloca os budgets do orçamento e do começo ao fim a gente faz o controle. Controle do quê? De notas fiscais, de tudo que é gasto naquela OS. Aluguel de carro, aluguel de equipamento, terceirização, funcionário, tudo que faz naquela OS. E aí, no final, isso vai para o departamento de controladoria e ele faz o quê? Uma estratificação para saber se aquela OS deu resultado ou não. Qual foi o resultado? Porque eu posso achar que eu estou tendo 35% de lucro, por exemplo. Mas aí, no final, a controladoria fala assim, Marcos, você não teve 35% de lucro, você teve 20% de lucro. Olha só a diferença, então. Entendeu? Então, a gente tem que equalizar. Agora, cara, infelizmente, isso é só com experiência. É experiência mesmo, é do dia a dia. Nós já batemos muita cabeça, a nossa controladoria no começo apontava alguns erros, tá? E a gente foi corrigindo na medida do tempo. Então, infelizmente, você vai ter que bater cabeça mesmo, vai mandar alguns orçamentos errados, vai perder, vai ganhar. Quando ganhar,
faça então essa estratificação de controladoria para que você consiga ir corrigindo o curso. Vai chegar um momento, como é o nosso agora aqui, né, que você não vai errar mais, porque aí você já acostumou, você já passou por muitos contratempos que você já aprendeu a fazer do jeito certo, tá? Mas não tem como, não tem jeito, realmente isso daí você vai aprendendo no dia a dia. E pode ser que eu, que estou há 25 anos no mercado, faça um orçamento errado até hoje e perca dinheiro. Mas, tendo esses controles, né, toda essa controladoria, você consegue, então, diminuir a sua porcentagem de erro. E aí você aumenta a sua lucratividade. E assim, Tiagão, se atentem aos mínimos detalhes. Ah, mas como assim, Marcos, mínimos detalhes? Você vai perceber que no começo, por exemplo, se você que está executando, você está indo em campo, você está fazendo o serviço, você é o dono do negócio e você fechou e está executando, às vezes você fala assim, nossa, hoje eu vou ficar num hotel mais barato, hoje eu vou fazer uma alimentação, não vou gastar tanto. Você controla isso melhor. Mas quando você começa a pôr outras pessoas na jogada, que aí são os trabalhos maiores, que não dá para você executar sozinho, e você coloca gente para trabalhar, você tem que aumentar o seu nível de avaliação e controle, ou seja, criar ferramentas para te dar esse controle, que é um timesheet, para o cara colocar lá, abasteci o carro com tantos quilômetros, gastei X reais, a notinha tá aqui, você entendeu? Depois, quando ele abastece de novo, você vai lá ver. Cara, infelizmente, tem falha em todos os sistemas. E aí você, com essas ferramentas, você consegue controlar melhor isso. E aí vai ajustando até chegar a nível de 100% ok, entendeu? Cara, não sei se eu consegui te ajudar, porque realmente é assim que funciona. Não, ajudou sim, Marcos. Obrigadão, tá? Valeu, Tiagão. Você é de onde, cara? Aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Não, legal. Bacana. Tem mais alguém que tem alguma pergunta para fazer? Bastante gente hoje aqui, hein, cara? Eu posso fazer... Opa! Fala, Douglas. Como é que dá? Beleza? Tudo bem, cara. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu te falar. Toda vez que for fazer uma inspeção dos 25 anos, né? Sim. Aquela extraordinária. Tem que ser feito prontuário ou alguma coisa do tipo, ou só em falta do prontuário? Cara, boa pergunta. Você está falando da inspeção de integridade, né, de caldeira. Isso. Tá. Da integridade, 25 anos, né? Tem que fazer todo o processo. Sim. Na verdade, a inspeção de 25 anos que a norma exige, né? E depois, claro, você vai, como profissional habilitado, você vai estipular as próximas, né? Então, o que a gente costuma ver muito aqui é a cada 5 anos depois, né? A cada 5 anos fazer uma inspeção de integridade. A resposta à sua pergunta é não. Primeiros 25 anos? Oi? Então, para fazer a de 25 anos, tem que ser só desde a fabricação, Isso. 5 anos, depois refeito, 5 anos. Exatamente. Fica a critério do profissional habilitado, é isso que eu falei. O que a gente vê de mais comum é a cada 5 anos depois dos 25. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Construiu a caldeira nova. Com 25 anos exatos, aos 25 anos exatos, em vez de fazer a inspeção periódica, você aplica de integridade, tá? E ali naquela inspeção de integridade, você vai ter que avaliar todos os requisitos da caldeira, grau de taxa de corrosão, fazer o cálculo de vida remanescente. E com esses resultados na mão, o profissional habilitado vai então, fica a critério dele, né, estipular qual vai ser a próxima integridade. No ano seguinte, vai ser a periódica, e aí ele pode falar, ó, agora a cada 5 anos, daqui a 5 anos eu quero mais uma integridade. Então isso fica a critério do profissional habilitado. Um exemplo, eu fiz a inspeção de integridade e no meu ponto de vista, a espessura real, ela está muito próxima da espessura mínima, então o cálculo de vida remanescente deu, 3 anos de vida remanescente. Eu não posso jogar para 5 anos. Eu tenho que falar, olha, a inspeção de integridade tem que ser antes, porque aí eu tenho que fazer o cálculo de vida remanescente novamente,
tá certo? Por isso que eu estou falando que você tem que estipular isso por sua conta, no caso, o profissional habilitado. E aí, a sua pergunta tem que fazer o prontuário? A resposta é não, porque o prontuário ele tem que estar pronto já desde quando a caldeira começou a operar. Porque se ela rodou 25 anos sem prontuário, ela rodou 25 anos em risco, tá? Porque você precisa, né, de uma comprovação de que os cálculos daquela caldeira estão ok e que o fabricante fez esses cálculos com base no material fabricado, de fabricação, com base na PSV que está lá instalada, ou seja, todos esses dados têm que constar no prontuário. Se você for fazer em qualquer ano, né, aí não precisa ser exclusivamente aos 25 anos. Sei lá, tem uma caldeira de 10 anos e você está fazendo uma inspeção periódica e você já vê que ela não tem o prontuário, de duas uma, ou você reprova a caldeira por falta de documentação, tá? Então é um risco grave iminente a falta de prontuário, ou você negocia com o cliente a reconstituição desse prontuário. É o que a gente costuma fazer. Então, o cara me chamou para fazer uma periódica. Eu vou lá, faço a análise da documentação, faço a inspeção, sei lá, encontrei lá 19 milímetros na parede do tubulão, né, principal da flamotubular. Aí, beleza, não tem espessuras mínimas lá, não tem prontuário. Está aprovada ou reprovada? Não sei, eu preciso de um cálculo. Se eu calcular e entregar esse cálculo com uma RT, tudo bonitinho para o cliente, isso já vira uma reconstituição de prontuário. Agora a pergunta eu vou receber por isso? Não, eu só fui pago para fazer a periódica, então eu vou negociar com o meu cliente esse aditivo. Cara, você não tem esse documento, que é o prontuário do fabricante. Eu posso fazer ele para você, entendeu? Custa X reais. Se você não sabe calcular, por exemplo, você vai ter até que terceirizar isso, né? Inclusive, ainda esse ano, até eu acho que vai ser em novembro, eu vou lançar um curso para cálculo de caldeira, para cálculo, para o PH saber ter todos os dados para ele fazer essa reconstituição de prontuário, que é um valor muito bom agregado, né? Imagina que uma inspeção você cobra R$3.000, por exemplo, para ficar responsável pela caldeira durante um ano. Agora, um prontuário, quando você faz uma reconstituição, você vai ficar responsável pela caldeira até a final da vida útil dela. Isso pode ser 10, 15, 20 anos. Então tem um valor agregado em cima desse serviço. Não pode fazer de graça, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai cobrar para fazer esse trabalho, vai executar o trabalho e entregar para ele. Se a inspeção, comparada com os resultados dados nos cálculos, nos memoriais de cálculos, estiver aprovando a caldeira, você aprova. Isso eu estou falando de uma inspeção periódica. Na inspeção de integridade é a mesma coisa. Só que a inspeção de integridade, vamos dar um exemplo aqui, que todos os documentos estão ok, o fabricante entregou tudo bonitinho. Aos 25 anos eu vou lá, faço uma integridade, que é uma inspeção periódica, mais alguns outros ensaios e análises que vão me dar a garantia de que realmente estão íntegra, que é a metalografia do balão, do tubulão, dos principais componentes, né? Pode fazer no coletor também, por exemplo, a partícula magnética das soldas do tubulão e ultrassom, né, nos cruzamentos das soldas do tubulão. É isso que a gente executa para garantir aí que não tem nenhum tipo de defeito nessas soldas, nas partes construtivas, e também que o material está íntegro, ou seja, a microestrutura observada ali tem que ter uma perlita fina, né, uma perlita ferrita com perlita fina. Agora, se você olhar lá, a perlita está toda decomposta, você tem indícios de que houve um superaquecimento através dessa inspeção. E também o ensaio de dureza, né? A gente executa para ter certeza aí da resistência desse material. É isso aí, cara. Ajudou? Ajudou demais. E deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Faz aí. Quando vai fazer a parte do prontuário, você tem que elaborar o cálculo, falar sobre o material que ou você tem que fazer todo um livro falando do material da caldeira e tudo mais, ou só o cálculo da vida, como é que é esse negócio? Tá, não, legal, sua pergunta também. Quer ver, eu vou abrir aqui Quando você faz uma reconstituição de prontuário, deixa eu abrir minha norma aqui.
Eu tenho ela de cabeça, mas não é tudo não, viu? Atualizada. A norma NR13... Só um minutinho. Atualizada. Vou abrir a mais atual aqui. A norma NR13 é no item... Deixa eu ir aqui no item que eu vou te falar já. 13.4, né, que começa ali a parte de caldeira. Nós estamos falando de caldeira aqui, acho que vai ficar mais fácil para você entender. Quando você vai no 13.4... 13.4.1.6, ali fala sobre a documentação que ela tem que ter. O item A, a linha A, fala sobre prontuário da caldeira. Aí tem um monte de coisa. Isso aqui é do fabricante, tá? Até cita lá, prontuário fornecido pelo fabricante. Aí fala sobre código de projeto, especificação dos materiais, procedimentos utilizados na fabricação, metodologia para estabelecimento da PMTA, né, registros da execução do teste hidrostático, conjunto de desenhos e dados para monitoramento da vida útil, que aqui já está espessuras mínimas e tudo mais, características funcionais, dados dos dispositivos de segurança, ano de edição e categoria da caldeira. Isso aqui é o que tem que ter um prontuário do fabricante, tá? Só que aí fala assim, no item 13417, fala que quando você é inexistente o prontuário, ou foi extraviado, o prontuário da caldeira ele pode ser reconstituído, tá? Pelo empregador ou pelo profissional habilitado. Aí você tem aqui alguns pontos apenas que são imprescindíveis, né? Que é a reconstituição das características funcionais, tem que ter características funcionais, dados dos dispositivos de segurança, tá? Você tem que fazer o cálculo para saber qual que é a bitola. Eu posso usar uma válvula de 1 polegada? Não. Qual que é a vazão? Qual que é a temperatura? Né? Então você tem lá uma válvula API ou é uma válvula que não é API. Então tudo isso você tem que decidir e colocar dentro do documento. Além disso, o memorial de cálculo da PMTA. É obrigatório na reconstituição de prontuário ter o memorial de cálculo, porque é o memorial de cálculo que vai te dar as indicativas para você fazer o monitoramento da vida útil, entendeu? Que é as espessuras mínimas com aquela PMTA. Marcos, mas beleza então. O que acontece hoje em dia, e agora eu vou falar algo aqui que talvez alguns de vocês não vão nem gostar. Tem profissional habilitado que faz esse cálculo, ou a memorial de cálculo, com a espessura real. A espessura que está lá. Eu achei lá 26 milímetros de espessura no tubulão. O cara vai lá, coloca a espessura que ele encontrou e faz o cálculo. Aí, a pressão de operação da caldeira é 21 quilos, por exemplo. E aí ele faz lá esse cálculo com a espessura real que está lá e dá uma PMTA de 28 para uma operação de 21. Bem longe, tá tranquilo, não tá? Ele se sente seguro em liberar essa caldeira para operar. Mas qual que é a vida útil dessa caldeira? Com base nessa documentação? É 0. Por que é 0? Porque o ano que vem, na hora que eu fizer uma medição de espessura e der 25,9, eu já estou abaixo do que o meu cálculo está falando para aquela PMTA, é um documento comprobatório. Então eu preciso ter o quê? Uma margem, que a gente chama de margem de corrosão, uma sobreespessura para corrosão. Então eu não vou calcular, não vou fazer todo um trabalho de cálculo com base na espessura real, porque eu estou limitando a minha caldeira. Eu vou fazer o quê? Usar uma espessura menor do que a real para dar o quê? Uma vida útil para a caldeira. Então eu vou lá, achei 26 milímetros. Eu vou lá e vou calcular com 24 milímetros. Eu estou dando 2 milímetros de sobreespessura. E com esses 2 milímetros de sobreespessura ainda, a PMTA ficou acima, bem acima, talvez com 24 kgfs por centímetro quadrado para uma pressão máxima de operação de 21. Já estou ótimo, então eu posso colocar isso e estou dando ainda 2 milímetros de vida remanescente para essa caldeira. Calculando em cima de uma taxa de 0,1 ao ano, por exemplo, que isso é uma corrosão absurda, tá? 0,1 ao ano. Eu estou falando que a minha caldeira ainda tem 20 anos de uso, tá? Geralmente, as taxas de corrosão para caldeiras hoje fica entre 0,03 e 0,05
Por que fica tão baixo assim? Porque você tem tratamento de água, você tem todo um processo, né, de limpeza da caldeira, cara, então assim, hoje já tem esse grau de tratamento muito mais evoluído do que antigamente. Nós estamos com, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, ó, tem várias pessoas aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ouvido falar assim, aquela caldeira de 2 tubulão, né? A gente costuma falar hoje superior e inferior. Antigamente eles usavam assim, o tubulão de lama. Por que eles falam isso, o tubulão de lama? Porque antigamente pegava a água do rio direto e já jogava na caldeira. Então você imagina a situação que ficava dentro do tubulão, que é o chamado tubulão de lama pelos mais antigos, e realmente tinha barro lá dentro. Eu já entrei dentro de tubulão inferior que tinha barro dentro da caldeira. Por que isso? Porque era água bruta. Hoje não se faz mais isso. Hoje você tem osmose reversa, você tem um monte de funções aí químicas e de filtragens que evita, então, o alto índice de corrosão. A taxa de corrosão fica bem baixa. E aí você consegue, então, ter uma vida longa da caldeira. Beleza? Beleza. Obrigado. Eu falo pra cacete, né, cara? Desculpa, meu. Às vezes eu até extrapolo um pouco aqui. Você entendeu aí, então? Desculpa, não. Nós estamos aprendendo demais aí. Você vê que, então, é o item que você me perguntou, né? Voltando à sua pergunta, é o item 13.417. 13.4.1.7 da norma NR13 que você vai avaliar para entregar uma reconstituição de prontuário. Esse treinamento que a gente vai fazer, por exemplo, é com base nesse item, tá? Tem coisa que... É legal isso, Douglas. Quer ver, ó, pegando um gancho ainda da sua pergunta, só para a gente finalizar. Como, por exemplo, que você vai fazer uma especificação dos materiais, né, dessa caldeira? Pô, eu não tenho nada, não tenho nenhuma informação, não tem placa, não tem nenhum documento do fabricante original falando que material que é. Como que você faz isso, então? Você pode estipular, né, a resistência ou o grau de resistência do material com base em duas análises, análise metalográfica e dureza, tá? A dureza em HB, e aí você pode fazer uma dureza pontual em campo, porque é um ensaio não destrutivo e dá para ser feito em campo, e através do resultado em HB, você vai ter uma relação empírica entre a dureza em HB e a resistência à tração, em megapascal. Na verdade, não é em megapascal, é em quilograma-força por centímetro quadrado, mas aí você transforma isso e você vai ter um resultado. Imagina que com essa análise você pode definir, talvez, ali o grau de resistência ou qual que é a tensão máxima admissível que eu vou usar para efeito de cálculos. Caso você queira começar pelo pior ou a pior situação, você usa um material menos nobre possível do ASME 2, né? ASME 2 Demetric. Você pega lá, por exemplo, se eu não me engano, os materiais de menor classe de resistência é o 285 e 283 grau A. E aí vai estar lá 78 megapascal para efeito de cálculo, que já é a taxa, né? A tensão máxima admissível para efeito de cálculo. Eu fiz com esse material que é o pior que tem na lista. Passou? Tá ótimo, você pode manter dessa forma. Não passou. Aí você vai ter que fazer mais análises, ou seja, esse ensaio de dureza, essa avaliação empírica, para você conseguir subir um pouco a classe do material e recalcular até chegar onde você quer. É claro que vai ter situações que você não vai conseguir. E aí, o que vai ter que acontecer? Cara, a sua caldeira, por exemplo, ela sofreu talvez uma decomposição microestrutural devido a um superaquecimento e a sua resistência está muito baixa. Geralmente, por exemplo, o 516 grau 70, que é o material mais usado para tubulão de caldeira, tem uma dureza entre 150 e 160 HB. Se você medir lá, estiver abaixo de 120, já é preocupante, muito preocupante, porque significa que a resistência daquele material está muito baixo. E aí você tem que se certificar que não tem nenhuma descarbonatação superficial e tudo mais para medir a dureza, para você conseguir ter esses resultados aí, tá bom? Beleza, ótimo. Deixa eu te falar, sabendo o produtor da caldeira e tudo mais, o fabricante, eu consigo entrar em contato para saber o material, talvez seja o padrão deles?
É uma chance, é uma chance. Já fiz isso já consegui. Geralmente o pessoal, assim, dependendo da data de fabricação, às vezes o pessoal se recusa a entregar informação, porque não tem um bom controle, entendeu? Então, talvez você consiga, talvez não. Se a caldeira for nova, é mais provável que você consiga sim. Porém, é interessante que a maioria dessas caldeiras de pequeno porte, principalmente as flamotubulares, né, mistas, etc., elas têm um prontuário da caldeira. O fabricante ele entrega um prontuário que é o quê? Vem todos os certificados de matéria-prima, o desenho, vem tudo certinho. O que não vem é o memorial de cálculo. Porque às vezes uns se recusam a colocar o memorial de cálculo porque fala que é uma, sei lá, é uma patente deles. Cara, é uma loucura, porque isso aí não tem nada de patente, tá no ASME, né? Mas enfim, o pessoal não coloca e dá essas justificativas. E às vezes tem lá os certificados. Então, assim, eu sinceramente confio que aquele material realmente é o que foi usado. Apesar deles não terem capacidade técnica para calcular, mas eles têm uma capacidade técnica para comprar a chapa e arquivar ali o certificado. Então pode ser usado isso também, tá? Não necessariamente porque não tem o cálculo, não vou acreditar em nada nessa documentação. Se você tem uma parte de um prontuário, a gente costuma falar que é um prontuário incompleto. E a gente, até para o nosso sistema de gestão da NR13, que a gente tem, né, que é o SD Manager, que é um sistema que fica em nuvem, nós fazemos o setup da documentação do cliente, a gente escaneia todos os documentos e coloca nesse software. Quando o prontuário é incompleto, a gente simplesmente escreve prontuário incompleto, mas a gente coloca lá também, porque é algo que faz parte da história do equipamento. E geralmente caldeiras não foram feitas, né, para durar 10 anos, são feitas para durar 30, 40 anos e às vezes até muito mais do que isso. Beleza, muito obrigado. Show de bola. De onde você é, Douglas? Eu sou do norte de Minas Gerais. Mineiro. Tá certo. Se bobear, você até escutou sobre aí que deu um probleminha com as caldeiras aqui da região. Mas não é só aí não, cara. Lá no sul também tem muitos alunos meus falando, né, que o pessoal da Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles estão mandando e-mail para as empresas solicitando as documentações. E os caras estão pulando igual pipoca, cara, porque, sinceramente, cara, infelizmente, as empresas, pelo menos as de empresas menores, indústrias menores, laticínios, né, frigoríficos menores, os caras não têm nada de documentação. Uma porque não sabem mesmo das exigências, não procuram se alimentar com essas informações, e outra que a maioria dos profissionais habilitados estão muito pobres de informação e acabam entregando documentações totalmente erradas, se passando por documentações corretas, tá? Infelizmente. Pois é, porque o pessoal aqui mesmo na região da gente aqui, o pessoal não tem tanta informação sobre. E, assim, fazem, mas só que não ficam tanto no pé do dinheiro e tudo mais, e acabam pecando em algumas coisas, faltando algumas coisas. E isso, falta muita informação aqui na região. Entendi. Então, tem muita destilaria, tem café e tudo mais, mas só que falta um pouco de informação. E me fala uma coisa, você é autônomo, você atua como profissional habilitado na área, ou você trabalha em regime CLT para uma dessas empresas? Então, no momento, estou sem trabalhar. Estou querendo ingressar nessa parte do autônomo aí, pegar essas destilarias aqui da região e dar um trato nelas. Então, mas é complicado, rapaz. É difícil pra caralho. Na verdade, assim, os treinamentos que eu entrego para o pessoal, né, que é o curso de alta performance NR13, que é o treinamento completo, ele fala tudo, né? Ele fala de todos os itens da norma e também já dá as dicas de como você prospectar, né? Mas dentro da mentoria, então, aí serve para todo mundo que está ouvindo aqui. Às vezes o pessoal, não, mas eu não quero comprar o treinamento do Marcos porque, sei lá, não tenho grana, não quero fazer o investimento mais alto. A mentoria é um custo bem menor e te dá uma oportunidade de
de ter acesso a uma plataforma da mentoria que tem muito conteúdo exclusivo lá, inclusive falando sobre precificação, falando sobre como você pode ampliar, né, o seu mercado através de prospecção. Então a gente não fala, eu não entrego só conteúdo falando só sobre a parte técnica, a gente entrega também conteúdo falando sobre como você prosperar nesse mercado. E isso é o que dá resultado, cara. E assim, a mentoria, para você ter uma ideia, se você for no meu Instagram, lá no Linktree, você tem lá um botão que te leva à página de compra da mentoria. Entrou na mentoria, você vai ser direcionado tanto para a plataforma da mentoria que tem esses conteúdos, como por um grupo de WhatsApp, que é a Mentoria Pro NR13, onde você coloca lá perguntas e a gente ajuda você através das respostas. Tanto eu como os outros alunos que já estão lá. Pois é, assim, eu tenho muita vontade de comprar seu curso e eu te acompanho já faz algum tempo e estou desejando esse curso. Só que aí eu quero saber de uma coisa, porque eu acho que seja curiosidade e a falta de conhecimento de muita gente está entrando. Sim. E a parte prática. Ainda mais nessa parte agora que nós estamos em pandemia, que não consegue ter um curso presencial, a gente fica em falta de um curso que mostra a prática, como é que faz uma expressão visual, o que a gente tem que olhar numa caldeira, a parte do ultrassom, usar um bonoscópio, o que a gente tem que ver dentro dos tubos, entendeu? A diferença esse tipo de visão. A diferença, Douglas, do meu treinamento, do curso de alta performance para qualquer outro treinamento é que tudo que eu falo lá, eu já vivi, entendeu? Então, eu mostro para vocês dentro do treinamento a parte prática. Então, tem lá o cara fazendo inspeção, onde que ele mede, como que ele faz a conta. Tem lá o cara que... Eu tenho uma parte que eu mostro uma caldeira aquatubular, dessas de grande porte, inteirinha. O meu técnico foi dentro da caldeira e mostrou todos os itens. Tá tudo lá, gravado, é vídeo, mas é prático, entendeu? E aí a gente fala de uma forma, o jeito que eu falo, o jeito que eu ensino dentro do curso, cara, não tem como não aprender. Eu vou te dar um exemplo, como eu já tenho vários outros alunos, né, que assim como você, sabiam zero de NR13. Tem um aluno que era projetista, era desenhista, trabalhava como desenhista e hoje está atuando na área. E aí a pergunta que eu faço para esses alunos é, cara, você foi fazer a primeira inspeção? Fui, cara, fui. E aí, você sentiu dificuldade? Os caras falam, não, porque a forma como ensina, como o Marcos Rosa ensina, deixa a gente tranquilo. E tendo o apoio ainda da mentoria, mais ainda, né? Porque você tá lá no campo, olhando para o equipamento, você pode mandar uma mensagem ou me ligar e eu vou te ajudar. É assim que funciona. Então, com a gente, cara, não tem erro. Basta sim, claro, né? Tem que se movimentar, não adianta, né? Não adianta você comprar um treinamento também de 46 horas, fazer 3 horas de treinamento e achar que você é especialista. Não é assim. Quem está se sobressaindo hoje, através desse treinamento nosso do curso de alta performance, é quem fez o treinamento inteiro e ainda reassistiu algumas aulas à medida que vai tendo dúvida. Então o cara faz às vezes 2 ou 3 vezes o treinamento para realmente fixar mesmo e ele conseguir, então, atuar como um especialista. Pois é, porque a gente fica até com medo de chegar na hora lá e travar, né? Não saber o que olhar e faltar informação para fazer o laudo, fazer a inspeção toda. E nessa parte da prática, de ver a prática, isso tira muita dúvida. Você começa a lembrar de como foi o seu curso, por exemplo, e chega lá e consegue desembolar. Exatamente. Dá uma olhadinha mais e juntar uma grana para comprar assim, esse curso seu. Ó, aproveita que eu vou fazer uma Black Friday em outubro, viu? Vai ter... falei isso não. Em outubro aí vai ter eu vou fazer um lançamento com um valor bem legal mesmo, que é para pegar todo esse pessoal, que tem muita gente me falando, Marcos, porque o curso realmente, ele tem um ticket um pouco mais alto, né? Hoje, por exemplo, se você for querer entrar hoje, ele custa R$3.500, né? E a gente vai fazer uma promoção muito bacana aí, que é para ajudar mesmo o pessoal a se especializar. Tá bom?
Ok, obrigado. Vou deixar o pessoal conversar aí agora. Tá bom. Pessoal, agora eu não vou conseguir mais responder nenhuma pergunta, porque agora meu horário já foi, cara. Queria agradecer a todos vocês aí, tamo junto e é só o começo. Valeu, galera, um abraço a todos. Obrigado pela participação.